Fala, CACDista! Hoje é sexta-feira, 18 de julho de 2025. Estamos a 2 dias da primeira fase do CACD e está começando mais um episódio do resumo semanal de notícias do podcast DEG, o seu giro internacional com foco total na prova de admissão à carreira diplomática. E olha só, este é o último episódio da nossa série especial de retrospectiva antes do CACD. Como você já sabe, em vez de trazer só as notícias da semana, estamos aproveitando esse momento decisivo para fazer uma revisão das principais atualidades que marcaram o cenário internacional no último ano e meio. Fizemos uma seleção cuidadosa para te ajudar a revisar o que realmente importa. E hoje vamos abordar o que de mais importante aconteceu ao redor dos continentes. Escuta só o que temos para hoje. Tarifas, medidas unilaterais e novos conflitos. A política externa polêmica dos Estados Unidos sob Trump 2.0. O Brasil na Ásia. A expansão das relações com a China e com outros países. Europa em foco. Guerra na Ucrânia, segurança regional e os laços com o Brasil. Oriente Médio. Escalada de conflitos, mediações e o que mudou para Israel, Irã e Síria. E fechamos com a África, crises de segurança, cooperação regional e a prioridade dada pelo Brasil ao continente. Prepara o café, ajeita o fone e vamos nessa! Eu sou o Dalmo Borba e o resumo semanal de notícias do podcast DEG começa agora! Se teve um país que chamou a atenção no cenário internacional nos últimos meses, e por diferentes motivos, esse país são os Estados Unidos. Em janeiro de 2025, Donald Trump reassumiu a presidência. Com ele, voltou a política do America First, doutrina marcada pelo nacionalismo econômico, rejeição ao multilateralismo e por uma atuação internacional nada discreta. Logo de cara, Trump anunciou a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde e do Acordo de Paris. Na área de direitos humanos, os Estados Unidos se retiraram novamente do Conselho de Direitos Humanos da ONU, da Unesco e cortaram o financiamento à agência que dá apoio aos refugiados palestinos. Também cancelaram grande parte do programa da USAID, ou USAID, agência voltada ao desenvolvimento internacional. E anunciaram sanções contra o Tribunal Penal Internacional. O país também endureceu sua política migratória, designou cartéis mexicanos como grupos terroristas, deportou venezuelanos ligados ao Tren de Aragua e anunciou um novo travel ban, proibição da entrada nos Estados Unidos para cidadãos de 12 países considerados de alto risco, incluindo Afeganistão, Irã e Somália. Os norte-americanos também colocaram em prática uma política de pressão máxima contra o Irã. E em junho, em apoio a ações de Israel no Oriente Médio, os Estados Unidos bombardearam instalações nucleares do Irã. Na esfera econômica, o novo governo empunhou uma metralhadora de tarifas. São várias idas e vindas de tarifas impostas sobre países de todos os continentes. Então anota aí as principais. Foram anunciadas tarifas adicionais contra o Canadá e o México sob a alegação de falta de cooperação contra a imigração ilegal e o tráfico de drogas. Foram impostas tarifas de até 145% contra produtos chineses. A China retaliou e limitou a exportação de elementos de terras raras. China e Canadá ainda solicitaram a abertura de um painel na Organização Mundial do Comércio para questionar as tarifas. Também foram impostas tarifas sobre as importações de um grande número de parceiros comerciais, de modo mais acentuado sobre países que possuem superávit comercial com os Estados Unidos. Também foram anunciadas tarifas que afetam diretamente o Brasil. Primeiro, entraram em vigor tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos e foi diretamente afetado. E na semana passada, Trump anunciou tarifas de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil. Os Estados Unidos criticaram medidas políticas e jurídicas internas do Brasil e prometeram abrir uma investigação sobre as práticas comerciais brasileiras. O Brasil reagiu rápido, defendeu sua soberania, contestou os dados apresentados
e prometeu responder com base na Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada por aqui em abril. Aliás, o Brasil tinha se aproximado dos Estados Unidos durante o governo Biden. Em 2024, os dois países celebraram 200 anos de relações diplomáticas e lançaram a nova Parceria para a Transição Energética, focada em energia limpa e industrialização verde. Houve diálogo sobre democracia, meio ambiente, cadeias produtivas e até segurança regional. Mas, com a posse de Trump, como você viu, a maré mudou. Enquanto os Estados Unidos buscam manter seu poderio econômico e geopolítico, a China avança no xadrez das relações internacionais. Nos últimos meses, Pequim ampliou sua presença global, estreitou laços com o Brasil e bateu de frente com os Estados Unidos. Tudo isso ao mesmo tempo. Em 2024, as relações diplomáticas entre Brasil e China completaram 50 anos. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009, com uma corrente comercial que só cresce. Em 2024, foram 158 bilhões de dólares, com 30 bilhões de superávit para o Brasil. Em junho do ano passado, os vice-presidentes dos dois países lideraram a 7ª sessão da COSBAN, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação. É o principal mecanismo de diálogo regular entre Brasil e China, instituído em 2004. Em novembro do ano passado, a visita de Xi Jinping ao Brasil selou um novo nível de parceria, a chamada Comunidade de Futuro Compartilhado por um Mundo Mais Justo e um Planeta Sustentável. Na ocasião, foram assinados 39 acordos em áreas como agricultura, energia, tecnologia, satélites, turismo e até cinema. Em maio de 2025, Lula voltou à China e atraiu mais investimentos: automóveis, bebidas, semicondutores, farmacêuticos, delivery e mineração. Também houve reforço na cooperação financeira com um novo acordo de swap entre os bancos centrais dos dois países. Agora, na relação com outros países e com os Estados Unidos principalmente, a parceria não é a mesma. As duas maiores potências do mundo travam uma guerra comercial que impacta o mundo todo. E por falar em conflito, vamos dar uma olhada no restante da Ásia. Na Caxemira, a tensão entre Índia e Paquistão voltou a esquentar depois de um massacre contra turistas. Ataques com drones, mísseis e disparos na linha de controle quase levaram a um novo conflito armado, até que um cessar-fogo foi anunciado em maio. Ainda sobre a Índia, o país tem se tornado um parceiro cada vez mais próximo do Brasil. Em julho, o premier indiano Narendra Modi esteve em Brasília para a cúpula do BRICS. Os dois países estabeleceram 5 pilares de cooperação para a próxima década, que vão de defesa a energias renováveis, passando por tecnologias emergentes e combate ao terrorismo. E não é pouca coisa. Brasil e Índia atuam juntos em fóruns como o G20, os BRICS, o IBAS e o G4, grupo que defende a reforma do Conselho de Segurança da ONU. O Japão também entrou em cena. A visita de Lula a Tóquio em março rendeu acordos em ciência, educação, comércio e meio ambiente. Foi adotado um plano de ação bilateral até 2030 e defendido o aprofundamento das relações entre o Mercosul e o Japão. Vale a pena ainda falar sobre o Vietnã, com quem o Brasil estabeleceu uma nova parceria estratégica, e sobre a Indonésia, que virou membro dos BRICS neste ano. O país, aliás, recebeu o presidente brasileiro em julho, em visita marcada pela defesa da cooperação Sul-Sul e do multilateralismo. A guerra na Ucrânia continua e continua mudando a cara da Europa. Se antes a região buscava reduzir seus gastos militares, agora o movimento é o oposto, uma corrida por segurança. Em 2025, na cúpula da OTAN, seus líderes tomaram uma decisão histórica: elevar o patamar de investimento em defesa para 5% do PIB, um salto em relação aos 2% exigidos até então. No contexto da guerra, isso significa uma Europa mais armada e menos dependente dos Estados Unidos. Na linha de frente dessa mudança está a própria União Europeia. A Comissão Europeia lançou o plano ReArm Europe para expandir investimentos em defesa e garantir autonomia estratégica. O Banco Europeu de Investimentos até passou a financiar a infraestrutura militar. Além disso, a União Europeia assinou uma parceria de segurança e defesa com o Canadá.
e a Alemanha implementou novos controles de fronteira com países vizinhos, medida que tem sido adotada por outros países europeus. Falando especificamente sobre a guerra na Ucrânia, o conflito atingiu um novo patamar. No último ano, a Ucrânia lançou incursões dentro do território russo, tomando parte da região de Kursk. Em resposta, a Rússia adotou uma nova doutrina nuclear, permitindo o uso de armas atômicas, mesmo em resposta a ataques convencionais. As denúncias de uso de armas químicas por parte da Rússia se intensificaram, inclusive por serviços de inteligência da Alemanha e da Holanda. Tentativas de negociação, como a Cúpula da Paz na Suíça, não surtiram efeito. A Rússia não participou e reiterou que só negocia se a Ucrânia abandonar a ideia de entrar na OTAN e retirar suas tropas das províncias ocupadas. Por outro lado, os Estados Unidos, após terem suspendido parte da ajuda à Ucrânia no início do ano, voltaram a fornecer apoio militar. No meio disso tudo, a Ucrânia se tornou parte do Estatuto de Roma e reforçou o processo de responsabilização de crimes de guerra. Para além das questões de segurança, medidas importantes foram tomadas no âmbito europeu. Bulgária e Romênia foram incluídas no espaço Schengen e a expansão da zona do euro contará com a entrada da Bulgária em 2026. A Geórgia, por sua vez, suspendeu as negociações para a adesão à União Europeia e o Reino Unido aderiu ao CPTPP, o Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífico. E o Brasil? Está no mapa europeu, sim, e com destaque. As relações com países da Europa se intensificaram. Lula fez visita de Estado à França, com novos acordos e participação na Conferência da ONU sobre os Oceanos. A Itália também esteve por aqui. O presidente italiano veio celebrar os 150 anos da imigração e aprofundar as parcerias em ciência e inovação. E com a Alemanha, destaque para a 50ª reunião da Comissão Mista, com foco em minerais críticos e descarbonização. E em maio, a União Europeia classificou o Brasil como país de risco médio na nova lei antidesmatamento. O Brasil respondeu com críticas duras, apontando que a medida é discriminatória, prejudica o país e produtores responsáveis e ignora esforços nacionais para a preservação. E agora vamos para o Oriente Médio, região que passou o último ano no limite. De um lado, o conflito entre Israel e o Hamas, que já é o mais sangrento da história recente da região. Do outro, a escalada de tensões com o Irã. É muito conteúdo e a gente sintetizou os pontos mais importantes para você. Tudo começou em outubro de 2023, quando o Hamas lançou um ataque surpresa contra Israel. Mais de 1.000 pessoas morreram. A resposta israelense veio com força total, bombardeios em Gaza e mais de 50.000 palestinos mortos desde então. O Brasil, que presidia o Conselho de Segurança da ONU naquele mês, condenou os ataques do Hamas, mas também criticou a resposta desproporcional de Israel e propôs uma pausa humanitária, que foi vetada pelos Estados Unidos. Aliás, esse veto virou padrão em várias tentativas de resolução sobre o tema desde então. A guerra se espalhou. Em abril de 2024, Israel bombardeou o consulado do Irã na Síria. Teherã respondeu com drones e mísseis. Depois vieram novos ataques. Em setembro, o confronto chegou ao Líbano, com explosões, ofensivas terrestres e até capacetes azuis da ONU atingidos. Enquanto isso, a situação na Palestina se agravou. Israel anunciou expansão de assentamentos na Cisjordânia. O parlamento israelense rejeitou formalmente a criação de um Estado palestino, e a ajuda humanitária foi bloqueada. Israel expulsou a agência da ONU que atua em Gaza de suas instalações em Jerusalém Oriental. O Brasil criticou cada uma dessas ações e assumiu neste ano a presidência da comissão consultiva da própria agência, a UNRWA. Na ONU, a resposta veio em ondas. Em julho, a Corte Internacional de Justiça divulgou um parecer consultivo histórico. Considerou a ocupação israelense ilegal, equiparou algumas políticas ao apartheid e determinou a retirada dos assentamentos. Em setembro, com base nesse parecer, a Assembleia Geral exigiu que Israel deixe os territórios ocupados em até 12 meses. O Brasil copatrocinou a resolução.
E a Palestina também avançou em termos simbólicos. A Assembleia Geral da ONU deu novos direitos ao Estado observador, como propor resoluções. E pela primeira vez, a própria Palestina apresentou um projeto que foi aprovado com apoio brasileiro. Enquanto isso, Espanha, Irlanda, Noruega e outros países reconheceram o Estado palestino. O Reino Unido e o Canadá impuseram sanções a colonos israelenses violentos. E o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão para líderes tanto do Hamas quanto de Israel, incluindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E o Irã? A tensão com Israel e os Estados Unidos só aumentou. Israel fez ataques ao país em junho e foi apoiada pelos Estados Unidos, que bombardearam instalações nucleares iranianas. No fim de junho, um cessar-fogo foi negociado após 12 dias de confronto direto. Mas o clima continua tenso, especialmente após o Irã romper com a Agência Internacional de Energia Atômica. O Brasil, por sua vez, foi além da diplomacia de crise. Em setembro de 2024, o chanceler Mauro Vieira esteve na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Omã. Participou da primeira reunião estratégica com o Conselho de Cooperação do Golfo, que é hoje o quinto maior destino das exportações brasileiras. E agora fechamos as notícias principais deste episódio com a África, que atravessou um ano com conflitos armados e disputas geopolíticas. Foi também um ano de intensificação das relações com o Brasil. Em 2024, o presidente Lula esteve no Egito e na Etiópia. No Cairo, falou na Liga Árabe, defendeu o cessar-fogo em Gaza e firmou acordos em bioenergia e ciência. O Egito, aliás, virou parceiro estratégico do Brasil, entrou para o BRICS e foi o maior parceiro comercial brasileiro no continente no ano passado. No mesmo mês, em Addis Abeba, Lula discursou na cúpula da União Africana, defendendo um mundo mais justo, com menos fome, menos dívida externa e mais voz para o Sul global. E a participação nos eventos não ficou só na fala. O Brasil assinou um memorando com a IGAD, um bloco do leste africano formado por países como Etiópia, Quênia, Sudão e Uganda. A iniciativa tem o objetivo de reforçar ações contra a desertificação e a insegurança alimentar. Ainda em 2024, Brasília sediou a Comissão Mista Brasil-África do Sul, que desde 2002 organiza a cooperação bilateral em áreas que vão de defesa à ciência e tecnologia. No mesmo tom, Salvador recebeu a Conferência da Diáspora Africana nas Américas, organizada com a União Africana e o Togo, com foco em memória, reparação e reconstrução. E em março deste ano, o chanceler brasileiro Mauro Vieira visitou 5 países da África Ocidental, buscando mais comércio, investimento e até mesmo voos diretos entre os continentes. Enquanto isso, a África lidava com grandes desafios. No Sudão, a guerra iniciada em 2023 provocou o deslocamento de mais de 12 milhões de pessoas. Em 2025, o país levou o caso à Corte Internacional de Justiça, acusando os Emirados Árabes Unidos de financiar milícias responsáveis por genocídio. Em paralelo, foram abertos corredores humanitários com mediação da ONU, da União Africana e do Egito. E também houve avanços. A União Africana revogou a suspensão do Gabão após eleições e lançou em 2025 o tema Justiça para Africanos e Afrodescendentes por meio de reparações. Já Angola, que completa 50 anos de independência, recebeu o presidente Lula para assinar acordos em direitos humanos, pesquisa agroflorestal e cooperação policial. Antes de terminar, vale lembrar, o mundo não parou por aqui. Então segura aí esse giro expresso com destaques importantes da semana que não couberam nas notícias principais, mas que você, CACDista preparado e preparada, precisa ter no radar. Em outubro de 2024, o Reino Unido e a República de Maurício anunciaram um acordo bilateral para reconhecimento da soberania mauriciana sobre o arquipélago de Chagos, no Oceano Índico. O instrumento colocará fim à separação entre Chagos e Maurício iniciada pelos britânicos em 1965.
Em abril de 2025, os Estados Unidos e o Panamá ampliaram a cooperação em segurança na região do Canal do Panamá. Isso aconteceu depois que o presidente Donald Trump criticou a influência chinesa sobre o canal. Em fevereiro, o Panamá havia anunciado sua saída da iniciativa Cinturão em Rota. Em julho deste ano, a Rússia reconheceu oficialmente o governo do Emirado Islâmico do Afeganistão, liderado pelo Talibã. A medida faz da Rússia o primeiro estado a reconhecer o novo governo e fortalece a relação entre os dois países. Por fim, Rodrigo Duterte, ex-presidente das Filipinas, foi preso e transferido para a Haia para responder por crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional. Essa é a primeira vez que um ex-líder filipino enfrenta esse tipo de julgamento. E assim a gente encerra a nossa série especial de retrospectiva do podcast DEG. Muito obrigado pela companhia e desejamos a todos vocês muita tranquilidade e muito sucesso na prova neste final de semana. Uma ótima prova a todos e até semana que vem!